Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai dar um mergulho profundo no gigantesco escopo histórico, nos quebra-cabeças linguísticos e, claro, na poesia atemporal do livro de Isaías. O material que temos pela frente é simplesmente fascinante. Estamos falando de uma das obras mais estudadas e debatidas da antiguidade, que honestamente se recusa a ser só mais uma relíquia pegando pau no passado. Pelo contrário, até hoje ela continua dando um nó na cabeça de linguistas, historiadores e teólogos. Para destrinchar esse texto complexo, a nossa exploração vai seguir 5 pontos fundamentais. Vamos passar pelo livro de Isaías em si, as 3 eras da história, o grande debate de autoria, o estilo poético e as imagens, e fechar com as famosas profecias do servo sofredor. Então vamos nessa! Arte 1. O livro de Isaías. A nossa jornada começa lá no ano de 740 antes da Era Comum. Imaginem um período incrivelmente crítico para o Reino do Sul, Judá. Era um momento de contradições absurdas, sabem? A economia estava a todo vapor, trazendo muita prosperidade, mas, ao mesmo tempo, a desigualdade social e a instabilidade política batiam no teto. E o que torna essa obra tão genial é justamente esse contraste interno. O texto funciona como um alerta super severo contra líderes corruptos que viviam fazendo alianças duvidosas com nações vizinhas, mas também serve como um farol de luz, prometendo uma restauração total. É uma mistura fortíssima de cobrança por justiça social com um abraço acolhedor em forma de promessas de redenção futura. Ponto 2. As 3 eras da história. Agora, o que é realmente curioso sobre esse texto é que o pano de fundo dele não fica preso a uma única geração. Na verdade, a narrativa viaja por vários séculos e acompanha a ascensão e queda de grandes impérios. Tudo começa no século VIII, antes da Era Comum, com a sombra assustadora da expansão da Assíria, um clima de pura tensão com o medo iminente de uma invasão. Aí, a linha do tempo dá um salto imenso para o século VI. Jerusalém já foi destruída e a gente entra na fase dolorosa do exílio babilônico. E finalmente chegamos ao período persa, onde o foco vira 180 graus e passa a ser totalmente sobre o retorno para casa e a reconstrução. Para entender isso na prática, vamos dar uma olhada numa seção que a academia costuma chamar de Deutero-Isaías, ou o segundo Isaías. É super importante focar nesses capítulos do 40 ao 55, porque eles foram escritos num cenário onde Jerusalém e o templo já não existiam mais, estavam em ruínas. Então aquele tom de bronca e de aviso sobre um desastre iminente simplesmente desaparece do mapa. Notem como a mudança de tom de uma parte para outra é gritante. No Proto-Isaías, lá nos primeiros 39 capítulos, a gente lê sobre a ameaça assíria, recebe umas mensagens bem duras e sente o peso de um julgamento batendo na porta. Já no Deutero-Isaías, ocorre uma guinada radical. O texto passa a transbordar palavras belíssimas de conforto, prometendo libertação. É como se fosse uma injeção gigante de esperança para aquele povo judeu que estava sofrendo no exílio. Isso nos leva à parte 3, o grande debate de autoria. Sabe aquela transição dramática de tempo e de tom que a gente acabou de ver? Pois é, ela levanta uma questão gigantesca. Na academia, o pessoal chama isso de o problema de Isaías. É um mistério fascinante sobre quem de fato pegou a pena para escrever essas palavras. Como a obra cobre séculos de história, fica aquela pulga atrás da orelha. Será que foi tudo obra de um único profeta lá no século VIII? Ou será que estamos lidando com uma coletânea de vários autores que foram juntando seus escritos ao longo de muitos anos sob um mesmo nome? Basicamente, os estudiosos se dividem em 2 grandes grupos aqui. De um lado, a gente tem a visão divisionista. A galera dessa linha argumenta que o livro teve que ser compilado por múltiplos autores, simplesmente porque o texto cita eventos históricos, como o próprio exílio babilônico, que aconteceram muito tempo depois do século VIII. Do outro lado, a visão conservadora defende com unhas e dentes a autoria única. O argumento deles é pautado na ideia de que os profetas tinham sim a capacidade real de prever o futuro, inclusive chegando ao ponto de prever o nome do rei persa Ciro antes mesmo do cara nascer. E olhem que interessante. Com o passar dos anos, alguns pesquisadores começaram a fatiar o livro em pedaços cada vez menores, atribuindo cada trechinho a um autor diferente. Isso acabou irritando muita gente da área. O estudioso Charles C. Torrey resumiu bem essa frustração com uma citação excelente. Ele reclamou que o processo de fatiar o livro, que começou delicadamente com canivete, acabou virando um ataque de machado, até que o texto ficasse cortado em pedaços irreconhecíveis. Segundo ele, isso destrói completamente a essência e a unidade da obra.
Bom, para fugir um pouco das opiniões e olhar para os dados puros, a pesquisa moderna resolveu colocar a linguística computacional no jogo. Eles começaram a analisar algo chamado prefixo de função. No hebraico clássico, esses prefixos são aquelas pequenas partículas que o autor usa de forma quase inconsciente, por puro hábito, não importando o tema que ele está escrevendo. Ou seja, avaliar a frequência deles funciona literalmente como uma impressão digital estilística do autor. E os resultados? Vejam só esses dados. O que mais impressiona aqui é a consistência absurda nas taxas de uso desses prefixos específicos nas duas grandes metades de Isaías. O uso do Bet-Mem e do Vav Lamed é praticamente idêntico, tanto na parte inicial dos avisos, quanto na parte final focada na esperança. E para deixar tudo ainda mais intrigante, o uso dessas mesmas combinações cai para quase zero quando a gente olha para outros textos do Antigo Testamento que serviram de controle, como Amós ou Miqueias. É uma assinatura absolutamente exclusiva desse texto. Esses números acabaram fornecendo uma base estatística super robusta para a tese da autoria única, indicando que Isaías tem uma consistência interna muito maior do que qualquer outro livro examinado do Antigo Testamento. Então, pesquisadores da linha conservadora usam muito esses dados para afirmar que, apesar de toda aquela aparente confusão temporal, o livro tem sim um único cérebro unificador por trás dele. É sensacional ver a ciência de dados pesada esbarrando desse jeito na teologia antiga, concordam? Seção 4. Estilo poético e imagens. Deixando os computadores um pouco de lado, a gente precisa apreciar a camada estética do texto, porque é a poesia magistral que o mantém tão vivo e impactante. O autor era um mestre em usar imagens visuais da agricultura e da geografia para criar mini-narrativas que grudam na memória. Temos a metáfora da vinha que decepciona, produzindo apenas uvas bravas do pecado, o contraste majestoso da sala do trono divino, a imagem de um toco destruído de onde surpreendentemente surge um broto de esperança, o fogo implacável que purifica e a luz brilhando para trazer a verdade a todas as nações. E a genialidade do paralelismo poético no texto cria versos que são praticamente imortais. Imaginem só, há trechos que oferecem uma promessa reconfortante sobre um líder divino que vai trazer paz, como nessa passagem lindíssima e famosíssima. Quando nos deparamos com palavras assim, fica muito óbvio por que de essa obra ter rompido as barreiras do tempo e se tornado tão reverenciada e influente no mundo todo. Parte 5. As profecias do servo sofredor. E toda essa riqueza poética prepara o terreno perfeito para a seção mais estudada, dissecada e intensamente debatida da obra inteira. Lá no capítulo 53, a gente dá de cara com essa passagem incrivelmente pesada e profunda. Ela descreve de forma muito gráfica um indivíduo que sofre dores inimagináveis, que é esmagado, e ele passa por tudo isso silenciosamente, agindo como um substituto, carregando as transgressões de outras pessoas para que elas possam, finalmente, ter paz. Naturalmente, ao ler isso, acabamos esbarrando na pergunta que talvez seja a mais profunda de todo o estudo da teologia antiga. Afinal de contas, quem é esse servo sofredor? É uma pergunta tão poderosa que acabou moldando tradições de fé inteiras e gerou debates infindáveis ao longo de milhares de anos. Se a gente der um passo para trás e olhar a paisagem acadêmica de forma neutra, vai ver que existem 3 grandes caminhos de interpretação. O primeiro enxerga o indivíduo. A tradição cristã, claro, identifica essa figura claramente como Jesus Cristo. Já alguns estudiosos do judaísmo apontam para figuras históricas notáveis do passado, como Moisés ou o Rabino Akiva. O segundo caminho fala de um remanescente justo, ou seja, um grupo pequeno de israelitas que se manteve fiel e acabou sofrendo pelos erros dos outros. E a terceira interpretação vê aí a nação de Israel, usando o servo como uma grande metáfora para o sofrimento coletivo enfrentado no exílio babilônico. E o mais fascinante é que todas essas 3 visões possuem argumentos excelentes e defensores super apaixonados. Mas sabem qual é o grande detalhe? Independente da interpretação teológica que se adote, a força e o impacto desse texto são inegáveis. A narrativa passeia pelo terror das invasões assírias, navega pelos horrores do exílio e mergulha em questões essenciais de justiça social e redenção. São temas tão profundamente enraizados na experiência humana de luta e resiliência que continuam ecoando com força total nos dias de hoje, a ponto de mobilizar desde teólogos até softwares de linguística avançada. O que nos deixa com o último pensamento para explodir a mente. Pensem bem,
Como é que uma única coleção de pergaminhos antigos, escrita há milênios por um povo que vivia assustado com ameaças de guerras, consegue, simultaneamente, desafiar os modelos matemáticos mais avançados de hoje e ainda servir como um pilar absoluto de esperança para algumas das maiores religiões do planeta? É o tipo de mistério que torna o estudo dessas antigas palavras uma jornada simplesmente espetacular e interminável. Fica aí a provocação para continuarem explorando. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!